Bem-vindos, alunos e alunas da Rede Estadual da Bahia. Vamos ao nosso segundo momento dentro da aula de globalização. Vamos lá, galera, continuando. No primeiro momento sobre a aula de globalização, nós estipulamos o início da globalização, tentamos definir mais ou menos qual era o processo. Nesse momento agora nós vamos destrinchar um pouco mais sobre globalização, tá? Tendo como base ainda a ideia de a globalização ser o auge do capitalismo, ou seja, a ampliação do sistema capitalista. Tá? Então, vamos partir para os nossos slides. A globalização e a ampliação do sistema capitalista. Então, o que acontece? Vivenciamos a fase do capitalismo informacional, onde as evoluções tecnológicas, mais do que nunca, acentuam as características desse sistema global, lucratividade e produtividade. Então, a busca e a necessidade por lucro das empresas faz com que as empresas busquem novos mercados, atuem em novos países. A lucratividade faz com que as empresas também busquem reduzir os custos de produção. Para isso, busquem mão de obra mais barata, impostos mais baratos, rede de transporte mais baratos, reduza custo na matéria-prima, reduza custo na fonte de energia. Isso tudo vai potencializar os lucros da empresa. Por isso que muitas empresas hoje, entre elas vou citar a maior de tecnologia, que é a Apple, tem a sua sede nos Estados Unidos, desenvolve a tecnologia nos Estados Unidos. No entanto, toda a sua linha de produção e montagem está espalhada pelos países em desenvolvimento, ou seja, os países do mundo semiperiférico e países do mundo periférico. Nós vamos usar, a partir de agora, essas três nomenclaturas, países centrais, periféricos e semiperiféricos, fazendo uma referência à divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Analisando a economia global, é a função que cada grupo de países, ou que cada país exerce na economia globalizada. Então, os países centrais são aqueles que detêm a maior tecnologia, investem mais em pesquisa e desenvolvimento, possuem a sede das maiores empresas, ou seja, são o centro econômico, centro de decisões econômicas do planeta. Por exemplo, os países do G7. Países semiperiféricos são aqueles países que estão em desenvolvimento, em processo de indústria, já são países industrializados, exportam para os países subdesenvolvidos bens manufaturados e maquinofaturados de baixo valor agregado, como geladeiras, TV, automóveis de baixo valor, de baixo padrão, e assim sucessivamente. E quais são os países periféricos? São os países mais pobres nessa divisão internacional do trabalho, e eles têm a função de oferecer matéria-prima, recursos energéticos para o sistema de produção mundial. Esses países, eles são exportadores de matéria-prima e importam tanto a tecnologia dos países centrais como bens de consumo de países em desenvolvimento, dos países semiperiféricos. Então, a globalização, ela foi necessária ao capitalismo. Então, o capitalismo precisava dessa globalização, precisava expandir suas fronteiras, e a globalização também favoreceu o capitalismo, um favoreceu o outro. Então, desculpa, e o capitalismo favoreceu a globalização, porque a globalização ela vai ocorrer através dessa evolução tecnológica, que a competitividade no capitalismo vai se fazer necessária. Com a evolução tecnológica, com a evolução dos meios de comunicação, vai ser possível espalhar os produtos e as ideias pelo mundo. Tá? Então, a globalização ela depende do capitalismo, assim como o capitalismo depende da globalização. Falar de globalização e não falar de capitalismo, e não falar da evolução do capitalismo informacional e financeiro, é um tremendo paradoxo. Os dois temas se complementam, né, e se interagem, né, integram, vamos dizer assim. A integração econômica global, que depende do modelo capitalista,
que depende do modelo capitalista, ela é neoliberal. Esse neoliberalismo ele vai surgir com o fim da Guerra Fria, a partir dos anos 70. Vai ser o ressurgimento do novo liberalismo econômico. É o Estado mínimo. Então, dentro da ideia de globalização, o Estado ele perde força, ele perde autonomia, né? Então, aquela ideia que se tinha de Estado forte, ela tende a diminuir, o Estado tende a perder força, vamos dizer assim. Então, há uma desregulamentação dos mercados financeiros, diminuição ou fim do protecionismo, apesar de muitos países desenvolvidos ainda trabalharem com barreiras protecionistas. O que são barreiras protecionistas? São barreiras que vão proteger as empresas nacionais, que vão proteger mercados nacionais. Ou seja, produto produzido vamos dar o exemplo do Brasil, dentro do Brasil, ele, por exemplo, pode não ser tarifado. Agora, quando o produto vem de fora do Brasil, produzido nos Estados Unidos, ele vai receber um imposto de importação. Isso é uma barreira alfandegária, isso é um tipo de protecionismo. Existem vários tipos de protecionismo. Existe protecionismo através de barreiras sanitárias, existe protecionismo alfandegário, a parte de tarifas de importação e exportação. Existem diversas maneiras de se tentar fazer protecionismo, proteger mercados locais em detrimento da livre circulação de bens e produtos. Então, o neoliberalismo prega o livre mercado, o fim do protecionismo, o fim da atuação do Estado como empreendedor, ou seja, ele prega a privatização. Então, o Estado ele perde força com a globalização. Ao mesmo tempo, o próprio Estado é quem cria e possibilita, é um agente, que a gente vai falar até mais para frente isso, o Estado é um poderoso agente da globalização. Vai atuar para que a globalização ocorra. Porque se o Estado não tiver um corpo político que vá liberar e criar leis de desregulamentação de mercados, que vai criar lei para acabar com o protecionismo, que vai favorecer o livre mercado, a globalização não existiria. Tanto é que em países fechados como Cuba, como Coreia do Norte, esses países eles estão fora desse processo de globalização cultural e econômica. Eles vivem naquele mundinho cercado de fronteiras dele. É importantíssimo nesse processo, já falamos anteriormente, vamos repetir, os avanços em pesquisa e desenvolvimento. Então, os países centrais lideram a economia mundial porque eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento. Isso é fundamental. A lucratividade das empresas vai ocorrer a partir desse processo. O modelo atual do capitalismo e a fase que o capitalismo se encontra, que é o capitalismo informacional, a lucratividade vem das evoluções e revoluções tecnológicas que ocorrem no processo de produção. Nós falamos de fluxo global. O fluxo global ele é interessante, Milton Santos já tinha observado isso, porque ele facilita a livre circulação de bens, de mercados, de informação, da cultura, mas não facilita a circulação de pessoas, né? E impede. Então, a ideia, inclusive, de alguns países que recentemente pensaram em deixar a União Europeia e deixaram a União Europeia, o bloco da União Europeia, como foi o caso do Reino Unido, foi justamente por conta de fragilidade nas políticas migratórias. Então, eu estou falando aqui agora de bloco econômico, é um outro tema que vai ser estudado à parte dentro dessa ideia de globalização. Porque o enfraquecimento dos estados faz com que eles se aglomerem em grupos de países, que vão ser os blocos econômicos, para ter mais força e competir com as grandes nações. É por isso que nós falamos lá na aula anterior que o mundo ficou multipolar, porque ele passou a ser polarizado por grandes blocos econômicos. A União Europeia foi
o bloco de maior sucesso e tinha claramente esse objetivo de sair lá, quando a União Europeia foi criada, de sair da dependência da União Soviética, que ainda existia, e da dependência estadunidense. Então, criar uma ideia de autonomia precisava unir aqueles pequenos países para que eles se tornassem fortes frente às grandes economias, se reconstruíssem a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que destruiu o parque industrial e destruiu a economia de vários países da Europa. Então, voltando ao nosso tema central, que é a restrição da circulação de pessoas. Então, o mundo globalizado, apesar de derrubar as barreiras virtuais, o fluxo de informação é muito grande, muitas barreiras fixas foram construídas, muitos muros foram erguidos. Para nós que moramos no continente americano, o mais famoso dele, o muro entre Estados Unidos e México. Apesar do México fazer parte da América do Norte, né, e muitos cometem um erro porque há uma diferenciação econômica e social tão grande entre Estados Unidos, Canadá e México, e inclusive o México faz parte de um bloco econômico da América do Norte, que é o NAFTA, né, mas há uma diferença tão grande social e econômica que o leigo acredita que o México não é norte-americano, né? E, na verdade, o México também é um país norte-americano. Faz parte da América Latina, mas é um país norte-americano. Então, uma das consequências fortes da globalização é justamente esses movimentos xenofóbicos, porque a globalização ela vai criar um fluxo de informação e cultura muito grande, vai facilitar a circulação de produtos, algumas pessoas vão ter até facilidade para circular de um país para o outro, mas os governos vão criar barreiras para tentar impedir esse fluxo. E a xenofobia vai crescer nos países que não têm políticas de restrição. Então, os países que mais são receptivos de pessoas, de estrangeiros, esses países vão ter problemas internos sociais, porque os nativos, os naturais, eles vão acreditar que os estrangeiros podem roubar seus empregos, podem diminuir os seus direitos sociais, né, porque vai gerar uma atenção do Estado, um gasto do Estado com essas pessoas que vêm de países mais pobres. Então, na verdade, a globalização ela facilita a circulação de pessoas, de bens e produtos, e a circulação de capital, mas dificulta a circulação de pessoas, dando livre acesso às pessoas de alto poder aquisitivo e barrando aqueles mais pobres, né? Na verdade, o fluxo ele é barrado dos pobres para os ricos. Apesar disso, nós temos aí um gráfico aqui, né? Um mapa informativo que nós chamamos de anamorfose. Ele dá aqui a anamorfose de fluxo populacional. Ó. Nós temos os países mais desenvolvidos recebendo um maior número de imigrantes. Podemos observar que nessa anamorfose, os países, por exemplo, da América Latina, eles têm a sua área diminuída, e os países como os Estados Unidos e alguns países da Europa, eles têm sua área aumentada porque eles recebem um fluxo maior de imigrantes. A relação dos países centrais, industrializados, da alta tecnologia com os países periféricos, pela qual os primeiros, para atender às suas necessidades de produção, exportação e investimento, constitui-se um centro decisório e organizam as regiões periféricas. Esse slide traz para a gente a ideia que nós falamos anteriormente da divisão internacional do trabalho. Os países centrais, como o nome já diz, centro de decisão. Eles são centrais, eles concentram o poderio financeiro, o poderio tecnológico e decidem onde em cada parte do mundo será produzido parte daquele bem. Porque hoje nós temos a produção industrial
que nós chamamos de terceirizada, né? Então, nós temos ela terceirizada e fragmentada. Um produto só, um simples tênis, às vezes é produzido e passa por um processo de desenvolvimento em 3, 4 países. Como eu falei da Nike anteriormente, na aula anterior. A Nike desenvolve o que vai ser produzido nos Estados Unidos e passa a produção para países em desenvolvimento. E muitas vezes, nesse processo de produção, o solado é feito num país, a parte superior do tênis é feita em outro e a etiqueta é colada em outra, para dar, às vezes, mobilidade desse produto em diversas regiões, porque tem muitos países que têm restrições a produtos chineses. Então, às vezes, produtos são produzidos na China, passam pelo Vietnã para receber um cadastro e uma etiqueta, para dizer que ele foi produzido no Vietnã e aí ele tem livre circulação pelo mundo. Tá? Existem os novos países industrializados do Sudeste Asiático, Vietnã, Vietnã, nós temos ali também a Indonésia. Eu esqueci o vizinho do Vietnã agora, deu branco, mas temos países daquela área ali, né, por exemplo, Laos, Camboja, né? Então, esses países do Sudeste Asiático, eles são os novos países industrializados, eles fazem muito trabalho braçal, trabalho na linha de produção. Então, muitas vezes, os produtos circulam nesses países para ganhar um selo de que é produzido naqueles países, mas, na verdade, ele foi produzido na China e para poder ter livre circulação no mundo. O que acontece com a economia global é que os países desenvolvidos, apesar de investir mais em tecnologia, sendo centros de comando e decisões econômicas no mundo, eles são o que são hoje graças aos produtos e à matéria-prima que nutriu esses países saindo dos países periféricos, saindo de países como o Brasil, de muitos países da África. Então, a matéria-prima sai da América Latina, da Ásia e da África para servir e atender às necessidades das economias dos países centrais, que geralmente se encontram no hemisfério norte. Essa charge aqui traz um pouco dessa ideia, né, de dar mais importância ao norte, o norte enriquecer em detrimento do empobrecimento do sul. A globalização, ela vai depender muito da capacidade de expansão cultural. Isso é muito importante que a gente compreenda. A cultura, ela acaba sendo um difusor, um propagandista, ela vai se fazer a propaganda de empresas do capital estrangeiro. Então, a globalização cultural, ela, na verdade, que deveria ser uma integração de culturas diversas no mundo, acaba sendo uma imposição do modelo ocidental capitalista para alguns mais específicos do modelo estadunidense. Os filmes de Hollywood, as marcas, as grandes marcas que aparecem nos clipes musicais patrocinados por aqueles artistas das grandes gravadoras estadunidenses, para aquelas bandas de rock, pelos grupos, pelo hip hop, pelo pop, né? Então, aqueles videoclipes com as marcas de automóveis, as grandes marcas de fast food. Então, o próprio cinema acaba sendo também uma ferramenta muito grande de propagação da cultura capitalista ocidental, do modelo ocidental capitalista. E os países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, ou, usando outra nomenclatura, países semiperiféricos e países periféricos que consomem muito essa cultura, acabam tendo um processo de aculturação nacional e imposição e sobreposição de uma cultura externa, né? E isso vai fazer com que estimule o consumo de produtos que vêm desses países que também usam a cultura como propaganda. Isso é muito importante de a gente analisar. Acontece no nosso dia a dia, atualmente através das grandes séries da Netflix, de outras empresas, né, mundo afora.
A globalização pode nos levar a uma outra reflexão também sobre a exclusão do modelo. A globalização ela é para todos. O modelo global, apesar de ter esse nome global, de envolver a ideia de completo e de um todo, esse modelo ele é para todos, ele atende a todos, alcança todos os países e todas as pessoas. O que nós podemos observar hoje é que, na verdade, o modelo global, ele como ele é vamos dizer assim, a representação máxima do capitalismo, o capitalismo hoje está no estágio de maior desigualdade econômica entre países, então nós temos uma exclusão entre países, nós temos uma desigualdade, uma exclusão interna em cada país. Os excluídos da globalização são os desempregados, os mais pobres, eles ficam fora do modelo global, né? São aqueles fora do sistema, praticamente. Eles não conseguem, muitas deles não conseguem nem retornar ao sistema. E isso vale para os mais pobres dentro de cada país, como vale também para a desigualdade entre países. Nós temos no continente africano uma porcentagem ínfima de pessoas que têm acesso à internet. Então, o acesso à internet na globalização, o acesso à informação não é para todos, como o nome nos diz. O nome diz uma coisa, globalização, como se fosse uma integração cultural e global, com todos tivessem o mesmo nível. A gente precisa entender que é exatamente o oposto disso. A globalização ela acaba externalizando para quem quer ver a grande desigualdade entre nações e entre populações no globo. Todo esse processo de desigualdade e de diferença entre nações vai levar a um choque, né? E o movimento de globalização ele vai ter o seu movimento contrário, de antiglobalização. É importante a gente não confundir movimentos de antiglobalização, que são bem antigos, né? Remontam aos anos bem antigos com relação ao processo dos anos de globalização. Remontam aos anos 90, com um processo de desglobalização, que é um tópico que nós vamos ver à parte mais à frente. Então, o termo antiglobalização designa os que se opõem aos aspectos do capital liberal, aos que se opõem ao modelo de avanço do capitalismo. Então, houve protestos quando houve a criação do bloco NAFTA, houve muitos protestos no mundo para que não ocorresse a criação da Organização Mundial do Comércio, houve protesto e isso ajudou a não criar a ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas. Isso é favorecer muito os Estados Unidos e prejudicar muitos países subdesenvolvidos. Falaremos mais dos blocos econômicos à frente, o pessoal não precisa ficar preocupado sobre esses termos. O NAFTA é a Área de Livre Comércio da América do Norte, que existe, formada por Canadá, Estados Unidos e México, e a ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas, que não virou uma realidade, ficou apenas nos planos, tá? Principalmente na época em que o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso e o Bush era o presidente dos Estados Unidos. Alguns dos que se identificam como antiglobalistas propõem também alternativas ao regime econômico capitalista, como socialismo, comunismo, nazismo, comparativismo e anarquia. Eu não gosto de colocar os antiglobalização como antiglobalistas, né? Eu acho que tem uma diferenciação aí. Mas os dois, a gente pode... Existem autores que diferenciam os globalistas e os antiglobalistas, né? Globalização e os movimentos anti-globalização. Vamos ficar agora na compreensão dos movimentos anti-globalização. Então, os grupos sociais excluídos lutaram para que a globalização não se estabelecesse de diversas formas. Porque, por exemplo, vamos citar aqui, de repente você não vai entender, por que os mais pobres e por que os excluídos da sociedade são anti-globalização? Não seria melhor para ele? Não, porque as grandes empresas que se estabelecem acaba diminuindo a capacidade de novos empreendimentos, de pequenas empresas, do produto, por exemplo, vai para a agricultura,
Os produtos de exportação, como soja, cana, eles têm muito mais valor no mercado internacional. Isso gera uma fome por novas áreas para serem desmatadas e serem ocupadas e destinadas a essa commodity internacional. E os produtos da agricultura familiar e os produtores familiares vão perdendo as suas terras nesse processo. Esse é um exemplo, por exemplo, ligado à agricultura, ligado a pequenos empresários também. Eu gosto até de usar como exemplo um episódio de South Park, né, que fala sobre a chegada do Walmart na vila deles. É bem legal para a gente observar como funciona o capitalismo e a globalização nesse processo. Para quem curte animação, o South Park, que eu acabei de citar agora, é o episódio 9 da temporada 8, a chegada do Walmart, tá? Na vila de South Park. Então, nós tivemos, inclusive, um episódio chamado A Batalha de Seattle, que era um movimento anti-globalização. Nós tivemos no México a Batalha de Chiapas, o movimento de Chiapas com a liderança do subcomandante Marcos, já um movimento mais marxista, esquerdista, né? Nós tivemos movimentos anarquistas, anti-globalização, e alguns que nós não vamos estudar aqui aprofundadamente, não vale a pena agora que sentir interesse, pode dar uma pesquisada depois sobre movimentos anti-globalização. É importante agora nós nos atentarmos aqui para o resumo sobre globalização. Então, nós precisamos entender que a globalização ela é guiada e impulsionada por alguns fatores. Avanços tecnológicos, principalmente na área de informática, informação, transporte e tecnologia. Expansão dos mercados consumidores ou a expansão do capitalismo, né? Na verdade, a capacidade de produção a partir da terceira revolução industrial que o capitalismo desenvolveu é muito intensa e o capitalismo, o sistema de produção, as indústrias necessitavam expandir pelo mundo os seus tentáculos e os produtos não se restringirem a pequenas áreas, a pequenas regiões, e sim ter um mercado global à sua frente. A grande pergunta é, a partir da globalização, para onde as empresas vão expandir agora, já que todo o globo foi controlado, né? Para onde expandir mais os mercados consumidores? Esse é o ponto de interrogação. Por isso que muitos autores hoje se preocupam com o futuro do capitalismo. Além dos fatores da globalização, nós temos que nos atentar para os agentes. Quem tinha um interesse ou tem um interesse na globalização? Organismos supranacionais como ONU, FMI, Banco Mundial, blocos econômicos como a União Europeia, o NAFTA, Mercosul, o Estado-nação, que é o país, é o governo, tem interesse, os indivíduos, é óbvio, as empresas multinacionais e a própria mídia, os meios de comunicação em si, eles vão atuar bastante para que a globalização ocorra. A partir da compreensão dessa ideia de fatores e agentes da globalização, fica fácil a gente entender quem são os interessados, como a globalização se desenvolve, por que ela se desenvolve. Encerramos aqui a nossa aula, teremos um novo encontro onde falaremos um pouco mais de globalização, mas aí será direcionado mais especificamente para a formação de blocos econômicos. Os blocos econômicos são consequência da globalização e também são agentes da globalização. Então, nos vemos em nossa próxima aula. Até mais. Um abraço do professor Aldo.